denominado data dump, que Vossa Excelência é um advogado super atualizado, tem aqui até intervenções de Vossa Excelência sempre exitosas, e digo que essa preliminar de garantia constitucional contraditória para a defesa se dá em razão da disponibilização tardia de um verdadeiro tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. E digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 48 pela Assembleia Geral da ONU. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Isso está presente na Declaração Universal dos Direitos da ONU. Todas as constituições brasileiras, faço aqui uma digressão que não vou ler, peço vênia para não ler, a começar pela de 24, incorporaram em seu bojo a garantia do contraditório e ampla defesa, assim como a Carta de 1988, uma das maiores constituições de todo o mundo, consagrou no artigo 5º a mesma inciso 56º, que aos litigantes em processo judicial, e acrescentou agora e administrativo. Aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A garantia guarda tamanha importância que, na doutrina de todos aqueles que trataram sobre essas cláusulas pétreas constitucionais, e eu cito por todos Ferraioli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, eu cito Ferraioli e trago à colação, sem repisar os mesmos artigos, o que consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 8º, sobre as garantias judiciais, ele é preciso. No artigo 8º, 1c, toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal. A linha C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. O mesmo regramento encontra-se no Pacto Internacional sobre Direitos Civis, onde ali se destaca que toda pessoa acusada tem o direito de plena igualdade e de diversas garantias, dentre as quais destaca a linha P do artigo 3º, de dispor de tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa. Essa foi a ratio, no ano 2009, da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, o interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A consolidação jurisprudencial da Suprema Corte, ela provocou, inclusive, uma modificação no artigo 7º, inciso 19º do Estatuto da Advocacia. E foi à luz do Estatuto da Advocacia
que o nosso perene decano, ministro Celso de Mello, na reclamação 37848, destacou: não se diga por absolutamente inaceitável, considerada a própria declaração constitucional de que a pessoa sob persecução penal, ou em juízo ou fora dele, mostrar-se-ia destituída de direitos e garantias. Esta Corte jamais poderia legitimar tal entendimento, pois a razão de ser no sistema de liberdades públicas vincula-se em sua vocação protetiva a amparar o cidadão contra eventuais excessos emanados do aparelho estatal. E o voto de Sua Excelência, como de regra, um voto extremamente profundo, e por isso eu destaco apenas alguns trechos, muito embora a Sua Excelência merecesse que eu lesse todo o acórdão. E, ao final, afirma Sua Excelência, o nosso perene decano, ministro Celso de Mello: impede destacar por oportuno que os advogados, sejam os constituídos pelo acusado, sejam os nomeados pelo juiz para a defesa técnica, têm direito de acesso aos autos do processo ou à investigação penal, ainda que em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa. Reclamação 37848. Trata-se, portanto, de um verdadeiro instrumento de proteção dos imputados e da sua própria dignidade humana. E aqui eu trago a colação da jurisprudência constitucional da Corte da Alemanha, da Itália, da Espanha e da própria Corte Europeia de Direitos Humanos. E há uma contemporânea compreensão desse contraditório e da ampla defesa. No caso, nós estamos diante de uma ação penal recebida em 26 de março de 2025, em face de 8 réus, num primeiro núcleo, e no total 34 réus, pela suposta prática de 5 crimes, entre os quais organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado e dano qualificado. Consoante relatório apresentado por Sua Excelência, o eminente relator, um relatório minucioso, mesmo resumido, minucioso e detalhado. Esse relatório apresentado entre os dias 19 de maio de 2025, nessas sessões, e na sessão de 2 de junho de 2025, foram realizadas, segundo o relatório, a ouvida de 52 testemunhas, com um interrogatório de 8 réus, sendo realizado nos dias 9 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025. E o julgamento iniciado em 29 de setembro de 2025. Transcorreram, portanto, 161 dias entre o recebimento da denúncia, que, diga-se de passagem, com primor de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República contava com 272 páginas, e o início do julgamento com cerca, portanto, de 5 meses. Estou há 14 anos no Supremo Tribunal Federal. Julguei processos complexos, como, por exemplo, o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, nossa decana, também esteve presente. O processo levou 2 anos para receber a denúncia e 5 anos para ser julgado. Trabalho exaustivo do eminente relator, mas que, diga-se a realidade, um trabalho que ninguém conhecia melhor do que ele. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi
motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples, e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que, no direito anglo-saxônico, se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade e, por uma questão de fidelidade, dizer que não só o ministro Alexandre de Moraes me mandou todos os discos, enfim, todos esses 70 terabytes, e também me convidou para assistir o depoimento das testemunhas. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Há nos autos um professor de todos nós, que é da casa de vários ministros, professor titular da casa de vários ministros, professor titular da USP, Gustavo Henrique Badaró, que destacou ter efetivamente ocorrido a violação à garantia da ampla defesa. Destaquei um trecho. É que, para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador, o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou document dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Analisei uma jurisprudência da Suprema Corte, no caso Oram Hillary contra Brad, mas eu não tenho esse hábito
de pesquisar lá fora nada. Eu acho que nós temos a melhor literatura, temos a melhor música, temos a melhor poesia, temos tudo de melhor, inclusive os acórdãos. E não se trata de novidade no Brasil. Na Justiça Federal, por exemplo, foi objeto de sentença de absolvição sumária. Uma sentença proferida em 2021. Oportunidade em que se ressaltou o cerceamento de defesa. E no texto da decisão está a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz a fazê-lo, de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje, de analisar o ID, e aqui cita o número. Esse procedimento evidencia, um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238 44/2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, sejam em texto puro, escaneado, chegando a bilhões, a depender da resolução ou número de caracteres. Faço ainda citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que, antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito e cito o inquérito 4244, agravo regimental de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso a
totalidade do acervo. A possibilidade que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Ela, além dos fatos narrados na denúncia, é preciso que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da Corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre Estado a decidir, porque o parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo. Isso tem uma virtude, é que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Agora, senhor presidente, passo a preliminar de validade da colaboração premiada. Senhor presidente, eu teci inúmeras críticas à delação premiada. E, por essa razão, eu me sinto